Vamos então começar a ver como que foi a formação das Santas Famílias, como que Deus fez, como que Deus operou, como Deus é maravilhoso, né? Como que Deus faz as coisas, né? Aqui no Brasil, bem no começo do século passado. Veja bem, primeira coisa que eu quero dizer para essa viagem que faríamos juntos, é uma viagem que nós vamos fazer. Primeiro, que não haja ofensa nos comentários às famílias e às pessoas já falecidas, em respeito à memória dos que estão vivos, né? Respeitar a memória das pessoas. Ainda que se haja alguma crítica ou alguma suposição, ter aquele respeito na escrita das palavras. Outra coisa que nós vamos fazer, vamos se comprometer todos, junto comigo nos comentários, a ter um teor de fala e comentário no sentido do será. Será? Coincidências, indícios, suposições, mas jamais afirmando. Por quê? Veja, se já é difícil, né? Veja que já é difícil entender algo que aconteceu há 100 anos atrás com foto, já é super difícil, há 110 anos atrás. Vocês imaginam ter que comprovar, falar com toda a segurança verdades de 2000 anos atrás, sem foto, sem nada, sem água, nada. Sem rua, sem casa, sem nada. 2000 anos, só nas cavernas. Imagine então há 5.000 anos sobre Moisés, para vocês verem a loucura que é falar com certeza absoluta e chamar isso de fé. Isso não é fé, isso é crença, tá? Agora nós vamos falar coisas aqui que não é crença, são fatos, tá? E nós não vamos afirmar que este ou aquele é maçom. Nós não temos as provas. O que nós temos são indícios, evidências, suspeitas e coincidências. Então isso tem que ficar muito claro e que ninguém me exija provar algo que eu não posso provar. Eu não posso produzir prova negativa ou prova positiva de que o ancião é ou não é. Tanto é que eu não estou acusando esse ou aquele. Eu já sei que os anciãos não vão vir na terça, na quarta me atender, então já vou começar, não vou deixar as pessoas esperando para a gente começar essa longa viagem. E peço que não tirem conclusões precipitadas e nem falem por antecipação antes da hora certa. Pessoas que estão tentando divulgar canal, divulgar vídeo, falar de outros assuntos, falar de experiências, assuntos que não tem nada a ver com o vídeo, infelizmente, mesmo que sejam pessoas conhecidas, eu vou, infelizmente, retirar. Eu não vou bloquear, mas vou retirar o comentário. Os comentários são exclusivamente sobre o vídeo, sobre o tema do vídeo. Temas ainda não falados, também eu vou retirar, porque eu quero levar esse trabalho a sério. Estamos combinados, não preciso falar duas vezes, tá? Vamos então conhecer como que Deus operou nesta obra, CCB, né? E mantenho então o que disse, tudo no campo do será que aconteceu isso? Então veja bem, quando eu falo, será que não aconteceu tal coisa? Será que não foi tal coisa? Fica no campo do será, e isso não é crime. Fica uma dúvida, por quê? Porque os anciãos da congregação vivos se negam a nos falar a verdade, então a gente vai para o campo do será, e no será a gente vai encontrar muitas evidências, ou suspeitas, ou indícios, ou evidências, ou santas coincidências. Nós sabemos que o irmão Franciscão começou a vir para o Brasil num período lá no começo de 1910, mais ou menos. O que vocês precisam entender é que as pessoas falam muito de Luiz Franciscão, mas o verdadeiro idealizador da congregação não foi Franciscão, foi o irmão, o saudoso irmão Miguel Spina. O irmão Miguel Spina, ele tem algumas características. Ao analisar a família Spina, né? Spina, começando com S, são alguns detalhes que nos levam a desconfiar de algo, ok? Nada de afirmação categórica, ok? Bom, o que acontece? O irmão Miguel Spina, ele nasceu em 12 de fevereiro de 1910, tá? 1910, ok? Viveu 83 anos e faleceu em 93. Tinha uma gráfica de muito sucesso. Bom, só que tem um detalhe aqui que eu quero que você entenda. Ele nasceu em 1910 e quando é que ele foi para ancião? Curiosamente, o que as pessoas não falam, e o Braz não faz questão de contar para as pessoas, é que no dia 17 de julho de 1938, Miguel Spina foi ordenado ancião. Pô, mas espera um pouquinho, irmão Miguel Spina tinha quantos anos? Em 1938, se ele nasceu em 1910, ele tinha 28 anos. E então,
O irmão, com 4 anos de casado, ele tornou-se ancião, né? Lá na região entre a igreja, né? Porque na realidade estava começando ainda a igreja no Bom Retiro. Então, com 4 anos de casado, o irmão Miguel Spina, né? Aqui, teoricamente, aqui pelas datas, ele casou com 24 anos e com 28 anos ele já foi para ancião. 28 anos de idade, 4 anos de casado. Né? Se tinham filhos, os filhos começaram a nascer. Inclusive, os filhos nasceram a partir depois que se tornou ancião. Se você for analisar os filhos do primeiro casamento do irmão Spina, Carlos Silas Spina, nasceu em 42, Miguel Lisias Spina, em 47, Miriam Damares Spina Carbone, família Carbone também é tudo ministério, 1945, Gregório Spina, em 58, Luísa Rosina Spina Lombardi, 52, famílias Lombardi também são da congregação do ministério, você entendeu? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o irmão Miguel Spina, ele não tinha filhos ainda, estava, né, em uma fase de se tornar pai, estava se tornando pai ainda. E moravam numa mansão na Avenida Paz de Barros. Depois foi derrubada, fez um prédio e tal, né? Então, ele era um empresário e ele era o quê? Um homem rico. Mas aí o que você tem que entender é que quando o irmão Miguel Spina, o irmão Luiz Franciscon, que era italiano, ele veio para o Brasil, coincidentemente Deus preparou todas as coisas, né? Que ele conheceu quem? O Gregório Spina, que morava onde? Lá no Bom Retiro, Rua da Graça. Que Rua da Graça, hoje no Bom Retiro, é um bairro residencial dos judeus. Mas na época, além dos judeus, né, estavam começando a vir para cá, tinha os italianos, que eram italianos no Brás, né, que era a colônia italiana, e muitos também moravam no Bom Retiro. Esse Gregório Spina, coincidentemente, era quem? Era o pai do Miguel Spina. O Gregório Spina, né, ele com a sua esposa morava no Bom Retiro e fizeram da casa dele a primeira sala de oração em São Paulo. Esse irmão, Gregório Spina, com a sua esposa, teve alguns filhos. Miguel Spina, Nicolino Spina, Francisco Spina, Pascoal Spina, Isaías Spina e Rosa Spina. Agora, o que é interessante, o irmão Miguel Spina nasceu quando o irmão Francisco chegou. Quando o irmão Miguel Spina fez 24 anos, tinha culto na casa dele, com o pai dele, aí ele foi morar numa mansão. Eles eram ricos, pessoas ricas. Eles eram pessoas ricas e vieram tudo da Itália. Veja que, coincidentemente, o irmão Francisco, sendo italiano, né, que está nos Estados Unidos, mas ele era italiano. Né? Francisco vem de italiano, não é verdade? Então, coincidentemente, Deus preparou que ele não veio do nada. Né? Ele foi para o Natal, mas ele veio para onde? Ele veio para a colônia italiana. Esses italianos, muitos deles já conheciam o irmão Francisco lá na Itália, antes do irmão Francisco ir para os Estados Unidos. O irmão Francisco foi para os Estados Unidos, tempos atrás, e muitos desses, que eram alguns ricos, foram para o Brasil. Aí Deus preparou que o irmão Francisco caiu bem ali naquelas famílias ricas, que estavam ricos, já estavam ricos. E o que é que Deus fez? Deus se comprazeu em levantar para o ministério, né, o culto era na casa do irmão Gregório. Então ordenou o filho do irmão Gregório, então de presente, porque ele cedeu a casa dele, o irmão Gregório, por sinal dizem assim, não se tem nada contra essas famílias, pelo contrário, o filho dele com 28 anos virou ancião, Miguel Spina. Só que assim, gente, o Miguel Spina teve um filho que se chamava Nicolino Spina, tá? Perdão, o irmão Nicolino era irmão do irmão Miguel Spina. O irmão Nicolino Spina era irmão. O irmão Nicolino Spina, né, irmão do meu Miguel, adivinha, pai de quem? Da irmã Ana Spina. Essa irmã que atualmente pode reger na orquestra, só ela, mais ninguém. Entendeu? Então, veja, a irmã Ana Spina é neta do irmão Gregório Spina, que teve a primeira igreja aqui no estado de São Paulo, lá onde é o Bom Retiro hoje. A irmã Ana Spina, filha do irmão Nicolino, ela é sobrinha do irmão Miguel Spina, que foi ancião com 28 anos.
A irmã Ana Espina casou com Davi Finotti, só que o pai do Davi Finotti era ancião já lá no Bom Retiro, aonde estava o irmão Gregório. Foi João Finotti, que foi um dos primeiros anciãos, foi ordenado, né? O irmão João Finotti, dizem alguns estudos, o irmão Itamar pode confirmar isso depois ou corrigir, esse irmão Davi Finotti, que casou com a irmã Ana Espina, filho do irmão João Finotti, que era ancião, também casado pelo primeiro ancião no Brasil, que era o irmão Pedroso. Entendeu? E aí, pessoal, o irmão Luiz Pedroso pode ver que não tem honra nenhuma na igreja, só que ele era um ancião mais velho. O irmão Luiz Pedroso era um irmão pobre e simples. Eu já vi uma foto do irmão Pedroso de tênis, numa casinha bem humilde, e era o primeiro ancião, era o ancião mais velho. Então o irmão Luiz Pedroso ordenou o irmão Miguel Espina, certo? E o irmão Miguel Espina é tio da irmã Ana Espina. Aí tem um outro problema. A irmã Ana Espina ficou sendo esposa do Davi Finotti e nora do irmão João Finotti, que era ancião. Entenderam? Que o João Finotti, pai, e Davi Finotti, filho. Tudo amigos ali dos milionários italianos, né? Todos ricos. Assim, trabalhadores, né? Rico não é que rico, não estou falando de forma leviana, são trabalhadores, empresários, né? Aí tem um outro ponto. Rosa Espina, que é irmã do irmão Miguel Espina, todos muito bem de vida. A Rosa Espina casou com quem? Com Miguel Oliva. Com Miguel Oliva foi o quê? Cunhado do irmão Miguel Espina, que já era ancião ali, né, daquela região, tanto Bom Retiro como aquela igreja uruguaiana que era o antigo Brás. O irmão Miguel Oliva passou a ser cunhado do Miguel Espina. Miguel Oliva foi o primeiro encarregado de orquestra da CCB. O que aconteceu? Esse Miguel Oliva foi ordenado para encarregado regional. Acontece que esse irmão Miguel Oliva, ele teve 3 filhos. Ele teve filhos. E todos os filhos dele foram para a ancião. Quem são? Os irmãos Oliva. Gerbes Oliva, Eleazar Oliva, né? Tem mais um. Mas, a princípio, o irmão Gerbes do Brás e o irmão Eleazar da ancião da Vila Sônia. Então, os filhos do irmão Miguel Oliva, irmão Gerbes no Brás e o irmão Eleazar na Vila Sônia, são o quê? São sobrinhos do Miguel Espina. Os dois foram para a ancião. O cunhado do irmão Espina, então, foi para encarregado. Os filhos dele foram para os dois para a ancião, que era, né, casado, que eram sobrinhos na realidade, né? Se a irmã do irmão Miguel Espina casou com alguém e teve filhos, esses dois irmãos eram sobrinhos do irmão Miguel Espina. Os dois foram para ancião, olha que bacana. Então a irmã Ana Espina, por exemplo, era sobrinha do irmão Miguel Espina. Entendeu? O pai dela era irmão do irmão Espina também. E irmão da irmã Rosa Espina. Então o irmão Gerbes é primo da irmã Ana Espina. Bom, aí tem um detalhe. Desses casamentos, dos filhos do irmão, né, dos sobrinhos do irmão Miguel Espina, eles geraram uma filha chamada irmã Venusta. Essa irmã Venusta, inclusive, eu conheci pessoalmente, ela é esposa do irmão Roberto Rubinick, que eu caminhei com ele junto muitos anos. Eu, o irmão Pedrinho, que era ancião de Indianópolis, e o irmão Roberto Rubinick, também saudoso, que se tornou ancião. A irmã Venusta, o marido dela, se tornou ancião em Indianópolis, que foi um dos irmãos ali que me botaram praticamente para fora da igreja na época, com as reuniões de ministério que nós tivemos lá. Que o meu caminho já estava... que o irmão Pedrinho queria que você fosse do ministério, mas aqui nós não queremos você aqui. Anos depois, Deus, né, infelizmente Deus o levou, mas era um homem de bem, trabalhava com relógios. A irmã Venusta, então, o esposo dela foi para ancião, não é verdade? O irmão dela, o Gerbes, foi para ancião, e o Eleazar, também, o irmão Eleazar, foi ancião para Vila Sônia. Então, a única mulher que está aqui, que não dava para ser anciã, né? Então o marido dela virou ancião. Então, todos os filhos do irmão, da irmã Rosa, que é irmã do irmão Miguel, todos foram para ancião. Só que tem um detalhe. Na realidade, eu estou falando para vocês aqui, eu falei Venusta, mas não é Venusta. É uma outra irmã, a irmã dela, ela tem uma irmã que não consta aí nos relatórios da internet. Acho que é a irmã Neusta. Exatamente, a irmã Neusta, uma excelente pessoa, que eu conheci pessoalmente,
visitou muito a minha casa, a minha avó também, não tenho nada a falar, tem 2 filhos músicos, pessoas excelentes. A irmã Neusta, que é a irmã da irmã Venusta, na internet não aparece. Ela o marido dela se tornou ancião de Indianópolis. E o irmão, e a irmã Venusta casou com quem? Adivinha? Com o irmão Jorge Cury. O irmão Jorge Cury se tornou ancião. Ele é cunhado do Gerbes Oliva, ele é cunhado do irmão Eleazar Oliva, ele é concunhado do irmão Roberto Rubinick. Então, cunhados e concunhados, todos foram para o ministério. O irmão Jorge Cury casou-se com a irmã Venusta, que é sobrinha do irmão Miguel Espina. Vocês entenderam? Então, todo mundo foi para o ministério, todos muito bem de vida. Então, Deus se comprazeu agora de levantar todos os filhos do Jorge Cury para o ministério. Omar Cury, Edivaldo Cury, Evandro Cury. Tem 2 ou 3 anciãos já. Todos, se tiver 2 ou 1000, não importa, todos são anciãos. Também boas pessoas, mas são todos anciãos. Todos ali naquela região do Brás. Agora tem uma grande coincidência, né, pessoal? Que a gente fica naquela dúvida. Será aqueles 5, será que Deus preparou esse santo encontro do irmão Franciscão justamente com o pai do irmão Miguel Espina, que já estavam bem de vida, e depois Deus levantou todo mundo para o ministério? Tios, cunhados, concunhados, sobrinhos, filhos, genros, noras, tudo. A irmã Espina é parente de todos esses, porque a irmã Espina é sobrinha de ancião, irmã de ancião, foi esposa de ancião, sobrinha de outro ancião, prima de outro ancião. Todos são anciãos ali, todos, sem exceção. Deus preparou que essas famílias bem de vida, todas italianas, sem exceção, todas daquela comunidade da região da Moca, Bom Retiro e Brás, viveriam em mansão e em casas boas, claro. Você não vai fazer um culto lá na Rua da Graça, na casa do irmão Gregório, uma casinha qualquer. Era uma casa talvez mais ou menos sim, mas era uma grande casa. Depois teve cultos em mansão, tá, gente? Mansão. E Deus se comprazeu a levantar o irmão Miguel Espina. Quem é o irmão Miguel Espina, para resumir? Dono das indústrias Espina, uma empresa multimilionária. Aonde ficava essa indústria? Bem lá na Rua Hipódromo, de frente da onde é o Brás hoje. E foi naquela igreja que o irmão Miguel Espina se foi ordenado presidente de ancião, quando estavam inaugurando o Brás. E acabou presidindo o Ministério de Ancião por 30 anos. Eu fico me perguntando aqui, será que eles não se conheciam já lá na Itália antes de alguns milionários virem para cá e antes do irmão Francisco ir para os Estados Unidos? Que aliás, a convite, né? Eu vou distribuir o livrinho para vocês, hein? A convite de pessoas ligadas à maçonaria lá na igreja presbiteriana. A liderança da igreja que chamou ele, lá, o irmão Francisco para trabalhar lá, era pessoas ligadas à maçonaria. Isso tem registro, e eu estou com o livro. O pessoalzinho lá da Itália mandou tudo para mim. E também um irmão, que é mestre maçom, também mandou para mim. Ele está adormecido, mas ele me mandou. Eu estou com 2 livrinhos, 2 sagrados livrinhos, que eu só vou entregar no último vídeo. Aí eu me pergunto, quem ordenou o irmão Miguel Espina? Não foi o irmão Luiz Pedroso, que é o mais velho? Eu pergunto para vocês, quem ordenou o irmão Luiz Pedroso? Bom, o irmão Francisco não se batizou na congregação. Se o irmão Francisco batizou o irmão Luiz Pedroso, será que o irmão Luiz Francisco era maçom ou não? Não, vocês vão dizer que ele não era maçom. Tudo bem, eu já encontrei aqui livros que me mandaram da Itália, que um dos filhos do irmão Francisco é maçom. Também vou dar para vocês. Comprovado com provas, não tem como fugir. Então, quer dizer, o irmão Francisco foi a chamado de ministros maçons trabalhar e veio para o Brasil, e Deus preparou bem ali naquelas santas famílias que se casaram todos entre si, todos foram para o ministério, todos sem exceção, todos com dinheiro e uma grande empresa patrocinando tudo. E o Brás foi construído bem de frente para a Indústrias Espina, que o plano é que a Indústrias Espina seguisse nos cadernos de Aspirais. Foi a primeira empresa no Brasil, eram milhões, multimilhões, bilhões, mas depois houve uma queda e, ao contrário do que prega na congregação, ao invés de Deus multiplicar 100 vezes tanto,
a empresa do irmão Miguel Espina, né? A empresa faliu. Apareceu o Braz, a empresa faliu. Olha como é que Deus age. São todas pessoas italianas que vieram da Itália, lembrem-se disso, antes da Primeira Guerra Mundial. Então veja como essas coincidências nos fazem pensar. Perguntas que cabem perguntar. Será que o irmão Francisco entrou para a maçonaria e veio se encontrar com irmãos maçons milionários? Porque quem ajudou a construir a igreja presbiteriana nos Estados Unidos não teve ajuda dos maçons? Será que a congregação foi construída por irmãos maçons? Aí você vai dizer, você está acusando. Não, eu estou perguntando, eu desconfio. Você não desconfia? Eu desconfio. Já que ninguém fala nada, eu desconfio que seja. Até porque falar isso não ofende a dignidade de ninguém. Ser maçom, para mim, que sou sobrinho de um maçom, meu tio é maçom, e sou amigo de irmãos da congregação maçom, que congrega, e nunca quebrei sigilo de informação de ninguém. Se o irmão falar para mim que é maçom, eu não entrego ele, eu guardo sigilo, é o meu dever, tá? Então eu tenho o direito de duvidar. A pergunta é, será que eles eram maçons? Será que o irmão Franciscão, amando dos maçons, veio encontrar justamente com famílias maçônicas que eram milionários? E a gente sabe que os maçons, nesse tempo e nos tempos presentes, mas naquele tempo a maçonaria era muito mais fechada e não tinha pobres ali no meio, só tinha ricos. E quem foi que instituiu liturgia, culto, costume, inário, liturgia, tudo na congregação? Foi o irmão Miguel Espina. O irmão mais poderoso e o terceiro mais rico da congregação. Nós temos 2 multimilionários hoje. A congregação, um saiu, fundou a CCA, outro é o irmão que anda de jatinho como presidente ancião, que é o músico Walter Farias, que Deus preparou, o jatinho, e que é para trabalhar na obra de Deus. Isso daí não é problema nenhum, não se tem nada contra, mas eu só estou mostrando para vocês que o presidente atual também é bem rico, por sinal. Está todo mundo rico, parentes no ministério. E esse Jorge Cury sucedeu, alguns 2 ou 3 anciões que ficaram por um pequeno período, sucedeu o presidente de presidência do Conselho de Ancião, o Jorge Cury, que é da família Árvore Espina. E pasmem os senhores, quem é o sucessor do Miguel Espina, do irmão Jorge Cury? O atual presidente, que só fala em construção de templo. Será que o atual presidente só manda construir templo porque é maçom também? Será que o irmão Marçola, presidente de ancião, será que você é maçom, irmão? O irmão não vendeu um templo da congregação para a maçonaria em São Carlos? Então eu desconfio que o irmão é maçom. Eu desconfio. Por que o irmão vendeu o templo lá? Por que também tem outras coisas da vida pessoal do irmão Marçola que não convém falar, que é da vida privada dele? Mas lá onde o irmão tem negócios, lá em Araraquara, também aqueles quarteirões das lojas que sua família tem, também é dominada por vários empresários maçons, que eu conheço, inclusive, alguns. Então eu fico desconfiado que o irmão viu, mas eu desconfio que o irmão é maçom, viu? Desconfio que todos vocês aí da árvore do irmão Miguel Espina é maçom. Todos os filhos, sobrinhos, cunhados, todos são todos ricos, não escapa um pobre. Esse é o perfil da maçonaria. Tá? Eu tenho outros pontos para falar. Eu vou falar de vários pontos. Não vamos pensar que o assunto acabou aqui agora. Isso aqui é o quê? A formação das santas famílias do Brás. Eu pergunto para vocês, aonde que está a capital da congregação? Segundo os tópicos está escrito, Deus escolheu o Brás, inclusive no Código de Ética Ministerial agora, que eu estava estudando com vocês, está escrito, Deus escolheu o Brás em São Paulo para ser a capital dos anciões mais antigos. Então, o Brás é o capitólio da maçonaria, da ancionaria. Eu acredito, inclusive, que aquele templinho que vocês fizeram lá atrás, aquele só para homens lá atrás, cozinha industrial, tudo, é o quê? É um salãozinho para vocês, que fica perto daquelas luzes, que fica lá no olhinho lá do templo, tem uma luzinha de olho, que é a luz do sol que bate ali. Também eu acho muito estranho vocês terem colocado lá no pináculo do templo do Brás aqueles vidros para que a luz do sol caia bem na cabeça do que preside o culto. Então eu desconfio de vocês, tá? E eu tenho um monte de vídeos para fazer, gostaria que vocês viessem me retrucar ao vivo, tá? Porque eu vou trazer um material pesado, e eu estou fartamente munido, hein? Fartamente munido, vou distribuir os livros para as pessoas, são livros italianos, tá? E estou com bastante amigos maçons. Então os irmãos que são do Ministério Maçom, também procurem me respeitar, porque vocês também, eu não estou denunciando quem é. Quem é, fique para você, mas vocês estão deixando dúvidas no coração do povo.
Então eu estou mostrando essas evidências, são muito coincidências, são grandes coincidências, muito evidente que esse daí seria um rastro, um cheiro de maçonaria, assim, de modus operandi. É muito parecido, só homem entra naquelas reuniões, na maçonaria também. E mais alguns detalhes que no próximo vídeo falaremos sobre arquitetura maçônica. Saldo em casa, saldo sim.